We are monsters, we are monsters, sing along. Hoje, no Fofocas Fantasmagóricas, a gente vai falar sobre Spectra Von der Geist. E o meu nome é Lívia, e hoje a gente vai falar sobre animações. E pra quem chegou meio do nada, o Origens Monstruosas é um quadro que eu tenho aqui no canal, em que eu pego os personagens de Monster High e vou descobrindo junto com vocês a sua origem, a sua história, todos os segredos que tem em volta desse personagem. E hoje vamos falar da Spectra. Bem, o meu nome é Spectra Von der Geist. No episódio de hoje eu trouxe a Spectra porque, pessoalmente, ela é uma personagem que eu gosto muito e eu acho ela super interessante num contexto geral. Então, gente, olha ali minha cachorra. Antes de falar especificamente sobre a Spectra, a gente precisa entender um pouquinho da fantasmologia daquele universo. Porque em Monster High, os fantasmas é um termo assim meio abrangente, porque existem vários tipos de fantasmas com vários nomes diferentes. Entre eles, a gente tem os espíritos, os poltergeists, os espectros, os ceifadores, entre vários outros aqui que eu ainda não falei, que eu posso trazer em um vídeo específico, se for do interesse de vocês, então não deixem de comentar nesse vídeo. Eu, assim, especificamente, acho isso muito interessante, mesmo se ninguém comentar, acho que eu vou trazer esse vídeo, porque é um assunto que eu gostei muito de pesquisar. A Spectra faz aniversário no dia 30 de outubro e ela tem 16 anos. Bom, no começo de sua vida, né, a Spectra, ela era um ser humano. Só que a gente não sabe praticamente nada sobre como foi a sua vida como humana. O único indício que a gente tem, né, que é dito, é que foi algo bem traumático. Acho que essa passagem dela para o mundo fantasma, né, o final da vida dela humana, porque ela é muito relutante em falar sobre. Ela chega a inventar algumas mentiras sobre viver em castelos e realeza, que ela própria acredita como uma fórmula de escape daquela realidade que ela viveu naquela época. Então, ela apaga as memórias que ela tem como humana. E aí entra o meu lado artístico e preenche todo o espaço em branco. Agulha chega a ajudar ela para sair desse transe de fantasia, né, que ela criou na cabeça dela, mas ainda assim, informações sobre a vida humana dela, ela não diz. Não sei se ela guardou na memória ou se ela realmente não quer falar, só que é muito traumático, então essas lembranças a Spectra não acessa, né, de jeito nenhum. E essa é a única informação que a gente tem antes dela virar um fantasminha, que foi uma vida, e aí a gente teoriza, né? Não sei se foi uma vida traumática ou um final de vida, né, para ir para o mundo fantasma traumático. Eu acredito nessa segunda opção. Então, depois de uma tragédia, a Spectra e seus pais são levados por um ceifador para o mundo fantasma. Não vai dar, a minha família vai para nossa antiga mansão assombrada. Bom, o mundo fantasma é completamente diferente do mundo dos sólidos, como os próprios fantasmas chamam o mundo dos monstros, porque lá é um segredo. Você só sabe que esse mundo existe se você for um fantasma. Então os monstros, a princípio, não conhecem o mundo fantasma e os fantasmas têm medos e preconceito com os monstros. Isso só vai mudar depois, né, que a Spectra meio que junta os dois mundos no filme Assombrada. Ai, Lívia, porque o seu vídeo é cheio de cortes e recortes aqui, ó. Por causa disso daqui. Posso gravar, filha, meu vídeo? Posso? Dá licença? Aqui, dá um oi pro pessoal, antes de descer. Dá um oi. Oi, gente, eu sou a Ana Lu. Dá oi, Ana Lu. Agora vai brincar. Então, feita a passagem para o mundo dos fantasmas, a Spectra estudou por um período na Haunted Heights. Desculpa se a minha pronúncia não tá tão certa, mas ela estudou lá naquela escola. A sua amiga mais próxima era Kiyomi, só que depois de um tempo seus pais decidem partir para o mundo dos monstros e viver em Monster High. A gente não sabe também o motivo, mas a Spectra diz que eles acharam que seria o melhor para ela. E isso, na verdade, era algo muito incomum, porque, como eu disse, os fantasmas sabiam do mundo dos monstros, os monstros não sabiam do mundo dos fantasmas. Mas assim que se mudou para Monster High, a Spectra tinha uma personalidade tímida e reservada, não conseguindo fazer muitos amigos ali a princípio, mas tudo mudou quando ela criou seu blog Fofocas Fantasmagóricas. Até no blog da Spectra. Onde ali ela conseguiu se soltar mais quando a sua identidade foi revelada, né, como a pessoa que estava por trás desse blog. Aí ela falou, já sabem quem eu sou mesmo, então agora eu vou falar o que eu penso, vou correr atrás das minhas histórias. E assim ela conseguiu se entrosar mais com os alunos, fazer amigas. Eu era muito tímida, por isso que eu não tenho amigos por aqui, você entendeu? Vamos ser as suas amigas, Spectra.
Entretanto, depois disso, ela acabou se mostrando uma pessoa que tira conclusões precipitadas e que tá correndo sempre atrás de uma história, o que acabou criando situações não muito legais, como, por exemplo, ela ter inventado um boato sobre lobisomens terem pulgas, o que era mentira, e acabou prejudicando uma de suas melhores amigas, que era a Claudine, que não ficou nem um pouquinho feliz com essa fofoca, mas que deu ali um conselho pra ela falando: amiga, antes de você postar algo, você tem que verificar se aquilo é fake news ou não, porque você pode acabar prejudicando outras pessoas. E com isso, com essa ajuda, ela tomou consciência que agora ela não quer mais escrever fofocas, ela quer escrever histórias. Então ela busca a fundo, vê se é verdade, se não vai prejudicar ninguém, e atualmente o seu tipo de escrita é esse. Como um fantasma, né, como um espectro, ela tem algumas habilidades que são, entre elas, flutuar, permeação, né, ela passa através de coisas sólidas, imortalidade, e ela fica presa na idade que ela faleceu. Então foi com 16 anos, ela vai ter sempre a aparência misturado com a aparência de fantasma dessa idade. E aparentemente animais também podem ser fantasmas, porque ela tem um furão fantasma chamado, eu vou ler aqui porque a pronúncia é meio difícil, Ruen. Ruen é o seu furãozinho, que é um fantasma. Agora, sobre os seus relacionamentos amorosos, ela teve basicamente dois. O Potter, que é um fantasma lá da Haunted School, Haunted High. Eu sempre esqueço o nome da escola dela, mas lá no mundo fantasma, quando ela volta pro mundo fantasma, né, em uma missão de ajudar a Draculaura, que estava sendo assombrada, ela conhece o Potter, que é um poltergeist, é bem claro o nome dele, né, na verdade. Ele é um poltergeist, eles meio que se apaixonam ali à primeira vista. Eu amo esse filme, que eles ficam juntos não, né, mas que eles se conhecem. É o filme Assombrada, que é o que é focado na Spectra. Eu acho que eles têm química. Ela é escritora, ele faz uma escrivania enorme e ele conserta, sei lá o que ele faz. Mas pra ela, só que a gente sabe que eles não ficam juntos porque atualmente a Spectra namora um tal de Billy Piedman. Eu nem sei falar o nome dele, mas ele é um monstro que ele é invisível. Depois de se conhecerem, dele demonstrar interesse por ela, eles começam a namorar e atualmente, na verdade, é porque eu tô falando da geração 1 e da geração 2, né? Não tô falando da geração 3, que eu não sei se eles ainda estão juntos nela, mas pelas minhas pesquisas não tem nenhum indício de que eles tenham terminado, apesar de que eu preferia ela com o Pottergeist. Porque eles tinham química e ele é um personagem que foi muito desperdiçado. E o Poltergeist tá lá no mundo fantasma vivendo as coisas dele, né? Porque a Spectra continua morando no mundo monstro, apesar de que agora os dois mundos se conhecem e interagem entre si. Quem mora lá, e quem mora aqui. E é isso. E esse foi o nosso arquivo confidencial. Não, esse foi o nosso Origens Monstruosas, episódio de hoje, Spectra. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo. Eu gostei muito de fazer, como eu falei lá no começo. Ela é uma personagem que eu gosto, e eu gosto muito de falar de Monster High. Espero que vocês também tenham gostado. E vamos conversar juntos, se sintam abertos para comentar aqui. A gente fala nossas opiniões e é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e até o próximo vídeo.